Dia 4. Provendo um cordeiro. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versos 2 a 3. 10 gerações se passaram, desde os dias de Noé até os dias de Abraão, mais tarde conhecido como Abraão. Após o julgamento que veio sobre a geração de Noé, seria razoável supor que era quase impossível para os descendentes de Noé esquecerem o refúgio gracioso que Deus havia provido na arca. Mas não. Assim como a história de Noé tinha um fundo sombrio, depois de um raio de esperança, o mesmo aconteceu com a história de Abraão. A escuridão caiu sobre a planície de Sinear, onde a orgulhosa rebelião da humanidade continuou na forma de sua recusa em tratar Deus como tal e encher a terra como ele havia proposto. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E eles se reuniram e disseram uns aos outros: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra, conforme Gênesis 11, do 1 ao 4. A empreitada foi abruptamente interrompida, é claro. Conhecendo o coração e a mente da humanidade, Deus disse: Isso é apenas o começo. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Gênesis capítulo 11, versos 6 e 7. E foi isso exatamente o que Deus fez. Gênesis 12, no entanto, nos mostra outro raio de esperança. Em contraste direto com aqueles que se reuniam onde achavam melhor e queriam fazer um nome para si mesmos, Abraão foi ordenado por Deus a deixar para trás a terra que conhecia e colocar sua reputação, seu tudo, na verdade, nas mãos de Deus. Ele foi chamado a confiar na promessa de Deus. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Somente Deus pode tornar um nome, um legado verdadeiramente grandes. E a linha melódica que percorre todo o resto do Antigo Testamento é essencialmente esta. Em Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Em outras palavras, Deus prometeu que a descendência de Abraão traria a bênção que foi perdida como resultado da queda. Foi Deus quem, em resposta à Torre de Babel, dividiu e dispersou uma humanidade empenhada em desafiá-lo. Você pode experimentar um pouco dessa divisão em sua própria família nesse Natal. Você certamente lerá sobre isso nos jornais, e é Deus quem une e reúne uma humanidade que deseja adorá-lo. Há um filme antigo, lançado na década de 70, chamado O Último Natal, que teve parte de suas filmagens perto da igreja que pastoreei, isso o autor do texto, desde que me mudei para os Estados Unidos. É sobre um empresário moribundo que descobre que está morrendo pouco antes do Natal e faz o possível para fazer as pazes com a família que havia abandonado anos antes. Vou deixar que você veja como esse enredo se desenrola, mas a maravilhosa história da Bíblia é que Deus está fazendo exatamente isso, reunindo o seu povo e fazendo novas todas as coisas. Foi esse o seu propósito através das gerações da família de Abraão, 42 para ser exato, até o primeiro Natal e os dias de Jesus. No entanto, a linhagem escolhida quase parou antes que o filho de Abraão, Isaque, tivesse a chance de se casar e ter filhos. E, surpreendentemente, foi o próprio Deus que pareceu ameaçar as promessas que havia feito a Abraão. Deus disse a Abraão para tomar seu único filho, aquele sobre quem repousava a promessa de abençoar famílias em todo o mundo, reunindo-as como povo de Deus e oferecê-lo como sacrifício. Este mandamento não era algo simples, nenhuma explicação foi dada e nenhum benefício foi garantido. E, no entanto, Abraão obedeceu a Deus e levantou-se de madrugada para começar sua viagem com Isaque. A fé nas promessas da aliança de Deus que levaram Abraão a fazer as malas e deixar para trás a sua antiga vida o capacitou a ser obediente, mesmo em meio a uma provação inconcebível que ameaçava essas mesmas promessas. Depois de viajar quase 72 quilômetros, vejam, quase 72 quilômetros com seu filho, no terceiro dia, Abraão olhou para cima e viu a montanha para a qual havia sido enviado, o Monte Moriá. E à medida em que se aproximavam, ele certamente antecipou a pergunta que acabou vindo de Isaque. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Mesmo assim, Abraão confiava no Senhor.
Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, conforme Gênesis 22, 7 a 8. Quando a história atinge o seu clímax, com o filho amarrado em um altar de sacrifício e o pai pronto para fazer o impensável por causa de sua fé e temor ao Senhor, Deus intervém, enviando um anjo para interromper o sacrifício de Isaque. Abraão olhou para cima e viu um carneiro preso na moita e o ofereceu como holocausto em lugar de seu filho, conforme Gênesis 22, 13. Abraão havia dito que Deus proveria um cordeiro, mas em vez disso ele providenciou um carneiro. Isso não é um pouco estranho? Talvez não. Talvez a palavra profética de Abraão estivesse indo além de Moriá naquele dia, indo no berço de Belém, perto de onde um anjo interromperia alguns pastores que cuidavam de seus rebanhos à noite. Aqueles pastores deixavam seus cordeiros para ir ver outro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1:29. E tirar nossos pecados é exatamente o que ele fez. Há cerca de 2000 anos, no Monte Moriá, Deus fez com que o seu filho, o que Abraão não precisou fazer com Isaque. Naquele dia, Deus levou o seu filho até o topo da colina. Nos ombros daquele filho, a madeira para o sacrifício sobrecarregava com um grande peso. E na cruz, o filho foi ferido, o filho foi o sacrifício. Esta é a história da salvação, a história de como todas as famílias da terra são abençoadas, serão abençoadas, à medida que Deus reúne um povo que habitará com ele em unidade e harmonia para sempre. O que aconteceu com Abraão só pode ser entendido à luz do Cristo. O que aconteceu naquela manjedoura só pode ser entendido à luz da cruz. Deus agora está estendendo sua mão e reunindo pessoas de todas as nações, salvando um médico aqui e um estudante universitário ali, uma criança antes de dormir e uma bisavó em seu leito de morte. Ele salva pessoas de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Pense em quantos milhões adorarão a Cristo neste Natal, reunindo-se com o povo de Deus para cantar louvores a Ele. Surpreenda-se com o fato de que estaremos entre eles. Isso é obra de Deus em cumprimento à sua antiga promessa a Abraão e é glorioso aos nossos olhos. Para a reflexão, como as verdades que consideramos hoje fazem você se maravilhar com Deus? Que diferença fará para você nesse tempo de advento lembrar que milhões de pessoas que você não está vendo estarão adorando Jesus ao seu lado? Deus abençoe.